Bem-vindos à TV Saúde Integrada. Aqui, a sua saúde é muito importante. Nós colocamos ela em primeiro lugar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso, que eu pelo menos amo, que é sobre numerologia. Você sabia que os números, eles têm sim uma vibração, assim como as letras, as palavras, e ajuda neste autodesenvolvimento. Para quem está buscando um caminho da espiritualidade, um autoconhecimento para resolver suas questões de ordem emocional, mental, fique aqui conosco que nós temos essa convidada maravilhosa, que é a Renata Palomo, e ela vai falar para nós sobre como a numerologia nos ajuda e também vai nos ensinar como faremos agora a conta para o ano de 2024, não é isso? Isso. Muito obrigada, Marina, pelo espaço, pelo convite. Eu que agradeço. Agradecendo a atenção de todos vocês também, para a gente falar sobre numerologia, que eu também particularmente adoro. Sim, que ciência maravilhosa, né? E quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente não fica mais sem, né? Sim. É muito automático, aqui, a gente pensa em números. Isso, aqui é discreto, mas se for ver, e depois a gente pode falar um pouco mais, o número da saúde integrada tem uma letrinha lá para alterar. Depois a gente conta mais. Mas agora eu gostaria muito, Renata, que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e como é que você chegou a este universo da numerologia. Eu sempre brinco, gente, tem tempo aqui para falar? Vou tentar resumir. Na realidade, os números, na realidade, entraram na minha vida no momento que eu estava em uma transição de carreira. Eu vim de uma carreira corporativa. Uhum. Eu trabalhei 25 anos na área de tecnologia, empreendo há 12 também. E aí, nessa transição, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, com ser humano, e eu vinha já estudando muito sobre espiritualidade, sobre filosofia, né, técnicas. E eu fiz um curso, o qual eles faziam o nosso mapa cabalístico. E aí, nesse estudo, nessa formação, na realidade, que eu estava fazendo, quando eu fiz o meu mapa numerológico, eu fiquei espantada com o resultado. E eu não me reconheci. Igual? Não me reconheci. Quando a terapeuta começou a conversar comigo, explicar a respeito dos meus números, quando eu vi, assim, muito número relacionado à espiritualidade. Sim, então deve ter muito 9. Tem 7, tem 11, tem 9. Olha. E aí, quando eu vi isso, tem 6. E aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, como assim? Era uma realidade totalmente diferente da minha. Só que aquilo ficou na minha cabeça e eu gostei tanto do resultado, assim, da forma como eu fui abordada, como foi explicado. E passou um tempo, aquilo foi reverberando, eu fui entendendo. E realmente eu cheguei à conclusão que ali estava mostrando a minha essência, mas não necessariamente eu estava manifestando aquele formato, né? Aqueles comportamentos, ou estava na direção que era mais adequada a mim. Isso que é maravilhoso, porque ele vai trazer a essência e dá até para a gente perceber o quanto está fora, né? E que precisa voltar para esse eixo. Exatamente. Que quando eu percebi o quanto eu estava desalinhada com o mapa. E aí eu tomei tanto gosto por isso e fui fazendo toda a minha transição de carreira, levando em consideração o resultado desse mapa, que eu resolvi fazer a formação. E hoje eu posso dizer para você que a maioria das pessoas que eu atendo via mapa acabam tornando-se meus consulentes na terapia holística. Olha que coisa maravilhosa. Porque hoje eu vejo que o mapa de nascimento, como eu trabalho o resultado dele como uma ferramenta realmente de autoconhecimento, desse despertar para a nossa essência, a pessoa se conhece e depois, naturalmente, ela percebe o que precisa ser trabalhado, os desafios, e aí acaba vindo para as terapias holísticas para fazer esses ajustes, esse trabalho. Porque eu entendo que o primeiro é isso que aconteceu com você, né? Ter esse despertar. Você olha e fala, nossa, estou desalinhada.
Mas e agora, como é que eu faço para alinhar? E aí, de fato, preciso de um profissional que vai dar esse auxílio, né? Para fazer tudo isso, porque aí é um outro olhar que a pessoa passa a ter na vida. Total. Eu imagino que deve ter acontecido com você, porque você estava num mundo corporativo e alguém vem e fala sobre números, né? Sobre a magia dos números, que são linguagens, nossa, muito distintas, né? E olha que interessante. Como eu tenho assim, um comportamento muito racional, vamos dizer assim, né? Até por trabalhar anos na tecnologia, quando eu ouvi numerologia, eu já fiquei meio assim. Porque eu falei, será que é alguma coisa adivinatória, né? E assim, como eu vinha de um perfil muito da ciência, eu fiquei um pouco receosa, né? Receosa. Só que, como tudo na vida, a gente tem que aprofundar o conhecimento, tem que entender com mais profundidade. Quando eu entendi que, na realidade, tudo do universo vibra, e se a gente for ver o universo, ele é composto pelos números também. Matemática pura. Matemática pura. Eu comecei a ver ciência nisso e comecei a ver que realmente tinha um fundamento e que aquilo fazia sentido para mim. Olha só que interessante. E aí, quando eu vi esse mapa totalmente espiritual, foi quando eu comecei a fazer essa desconstrução de toda essa racionalidade para trazer mais a leveza, mais a espiritualidade, mais a intuição. Então, o mapa, para mim, foi uma ferramenta de transformação incrível. Foi um portal. Olha que coisa maravilhosa. Cada um tem um chamado diferente, né? Cada um tem um chamado diferente. E é interessante que os números são iguais. Mas quando nós fazemos os mapas das pessoas, a gente vê que cada ser humano é único. E é lindo de ver isso. Cada um tem as suas características, cada um tem o seu comportamento, a sua forma de reagir, a sua forma de ver o mundo. Ouvindo ela falar, já dá vontade de fazer o nosso, não é isso? Eu já fiz o meu, mas eu já estou com vontade de fazer de novo. Vamos fazer de novo? Inclusive, eu fiz a saúde integrada quando eu comecei a fazer toda a marca, né? Toda essa identidade visual. Eu fiz, só que eu já lembro muito pouco. Mas eu lembro que foi maravilhoso o resultado que deu. Mas acho que está na hora de fazer de novo. Conta para mim um pouquinho como que é essa questão dessa magia dos números, né? Porque nós estamos falando dessa parte lógica, né? Bom, números se somam e tal. E agora a gente está falando da energia dos números. E de onde vem isso? Na realidade, tudo no universo, a nossa vida é uma manifestação de vibração, né? Sim, sim. E tudo no universo vibra. E com as nossas letras, quando a gente pega o nosso nome, não é diferente. Cada letra, ela tem um som. E esse som, ele é uma vibração. E por ser uma vibração, ele pode ser medido por números. Então, é essa magia da numerologia cabalística. Cada letra tem uma vibração, tem um valor. E esse valor, somado ao total de vogais, de consoantes do seu nome, que são todas essas análises que a gente faz no mapa, a gente chega a um número a qual ele tem características e ele tem uma simbologia única dele. Uhum. Então, através disso, a gente começa a estudar cada ponto do seu mapa. Que, de uma maneira bem simples, a gente poderia explicar para vocês o seguinte. A soma das vogais do seu nome, ela traz o seu número de motivação. Então, na realidade, é aquilo que literalmente assim, te move, te inspira, aquilo que te dá prazer, aquilo que você tem realmente vontade de fazer. Uhum. Não é por acaso, né, que temos esse nome, né? Não, não é por acaso. Aí a soma das consoantes, a gente traz a nossa impressão. E o que é essa impressão? Como as pessoas nos veem. A soma das vogais mais as consoantes, a gente fala que é o nosso número de expressão. E, literalmente, como nos expressamos no mundo, através do quê? O nosso número, a nossa data de nascimento, representa o nosso destino,
que na realidade é o caminho que é uma sugestão de caminho que você pode seguir. E a nossa missão é a soma desse destino mais a nossa expressão. Isso somando só a data do nascimento, o mês e o ano também. A sua data de nascimento completa. Dia, mês e ano. E aí a nossa missão é realmente o que nós viemos fazer aqui. Então ele te traz uma clareza sobre como as pessoas nos olham, como nós nos olhamos, qual o caminho que eu tenho que seguir, qual a missão que nós temos aqui, o que me motiva. Então, tudo isso são ferramentas incríveis para você fazer os ajustes necessários naquele momento que você está vivendo. Seja isso relacionamento, seja prosperidade. A numerologia, praticamente, ela abrange todas as necessidades nossas. O meu dá 5. E aí, quando eu fui ler, né, o significado do 5, gente, bate em cima com quem eu sou, inclusive. Extremamente versátil, né? Inovadora, né? Esse espírito jovial. E dentro do tarô, o 5 ele representa a mestria, né? E as profissões que estão dentro do 5 é a psicologia, é o sacerdócio e tal. Eu falei, gente, como pode? Quando eu intuí fazer o curso de psicologia, eu nem sonhava que existia essa possibilidade de números, né? E você vê que incrível que é como vai encaixando e como a Renata está falando. Às vezes estamos desajustados e às vezes quando você se depara com isso e vê que está ajustado, dá uma confiança, uma segurança, você fala assim, é isso, né? Estou dentro do caminho e agora fechou os olhos e seguir em frente, ouvindo a intuição. Você imagina o meu, o destino deu 7. 7? Espiritualidade. Imagina quando eu olhei isso. Falei, onde eu estou? Quem sou eu? No mundo organizacional. Imagina a desconstrução. Provavelmente na sala dela ou na mesa dela tinha lá alguma coisa lembrando a espiritualidade. Sempre. E é impressionante, porque por mais que a gente não se reconheça, né? Existem pessoas que eu atendo e que têm essa dificuldade que eu tive. Mas se você observar sempre ali na sua vida, você vai ver que já tinha nuances ali que você não percebia. Aquela linha que segue a gente, não é? Tem uma linhazinha. Observa aí, né? Se você está aí nos ventos, só fecha seus olhos e respire bem profundo e observa que tem uma linha que segue você, um pensamento que constantemente ele está ali te nutrindo. E é isso que é a nossa essência. Exato, que muitas vezes a gente, até pelo piloto automático, a correria da vida, nós não reparamos nesses sinais, mas a essência ela está ali a todo momento. Está ali, e quanto mais nós vamos distanciando, mais vai dando aquela saudade de nós mesmos, né? Exatamente, e olha que interessante, os números também, eles nos mostram nossas características, nossos talentos, nossos pontos positivos, mas também mostra as nossas oportunidades de melhoria. Que eu sempre dou o exemplo do sol. Onde o sol bate, tem a sombra também. Então, a gente consegue ver também esses pontos e oportunidades que a gente tem de aprendizado e de evolução aqui. Isso é muito importante. Justamente assim, acho que são os ajustes mais profundos, né? Diga-se de passagem. Com certeza. Qual será o seu número? Já a Renata vai ensinar como que você calcula o seu número, não só o número de missão, mas também o número... Como que você se refere quando é próximo ano? Eu falo que eu estou... Você falou que está no teu número 7 agora, de trabalho? Agora eu estou no 8. Ah, você está no 8. Ela está no número 8, que é o número de trabalho, não é isso? É, o número 8 é o número dos negócios, é o número do dinheiro, né? Isso. Não, mas eu me refiro assim, que nem o ano que vem, somando o ano pessoal. O ano pessoal. O ano pessoal. Quando bate, gente, o número do ano, que o ano que vem é o número 8. E se você também é número 8, como número de missão, aí que abre o portal mesmo de vez, se estiver alinhado, né? E é interessante porque esse número a gente fala do número pessoal, ele também pode te nortear já em 2024, que é interessante você trabalhar. Já a gente ensina como que você faz. Aliás, sugiro que pegue aí uma caneta e um papel, que ela vai passar essa dica para você, e você vai fazer o número, depois ela conta para vocês aqui um pouquinho de cada número, o que representa, ok? Mas antes disso,
eu quero saber qual que é a diferença entre esse estudo do Pitágoras e do, que você falou, do cabalístico. Porque deve haver uma diferença, não tem? O pitagórico, ele não leva em consideração essa sonoridade. Tanto é que eles não levam em consideração também os acentos, que na cabalística, caracteres ou acentos, faz a diferença por conta do som. Essa é uma curiosidade que eu tinha, tá, gente? E para o pitagórico, eles não trabalham com... A gente trabalha com o número 9. E para o pitagórico tem uma diferença nesse sentido. Olha aí. Por isso que tem alguns profissionais que vão por uma linha e outros, né? Isso, a minha cabalística. Agora, conta pra gente um pouquinho como é que é a sua experiência aqui na Saúde Integrada. Que eu adoro ter essa oportunidade de conversar com vocês e também entender como é que é essa vivência aqui, né? Porque a Saúde Integrada, ela tem essa proposta de trabalhar ao mesmo tempo que é um lugar de atendimento, mas tem toda essa ligação energética e espiritual. Veio de encontro com o que você esperava? Total. Quando eu comecei nessa transição, que eu fiz todas as formações, eu vim do momento da pandemia, onde estava todo mundo online. Mas, quando passou toda essa fase e que nós tivemos a oportunidade de voltar a nos encontrar, de ter aquele contato humano que é totalmente diferente, não é? É diferente. Nossa, sim. Aí eu comecei a procurar lugares onde eu pudesse fazer os meus atendimentos terapêuticos, mas que fosse justamente que levasse em consideração essas questões do meu mapa, onde eu me sentisse bem, principalmente onde eu percebesse que os meus consulentes pudessem se sentir bem também. E aí foi uma indicação de uma amiga minha, que encontrou o site de vocês, olha só, e falou assim, olha, eu vi esse site, e eu acho que tem tudo a ver com você, e coincidentemente, eu tenho muitas pessoas que eu atendo aqui no ABC. Olha ali. E aí, quando minha amiga indicou, e eu visitei outros lugares, mas quando eu entrei aqui, eu falei, é aqui. E eu lembro que eu falei com a Adri, e fora o espaço físico, a relação com as pessoas, sabe? A gente começa a construir uma família. Sim. Não é? Esse é o propósito. E a gente começa a ver, assim, oportunidades de parcerias, de ajuda mútua. Então, assim, não é um simples espaço. Isso que é importante. É um local onde a gente pode agregar valor de outras formas. E o número daqui é número 9. É número 9? Ah, humanitário, que lindo. É, por isso que nós temos essa doação de coisas que as pessoas querem doar. Fazemos bastante trabalho social, porque o número é 9. E por incrível que pareça, o apartamento que eu morava recentemente, quando eu comprei aqui, o apartamento que eu também morava era 9. Então, assim, não tem escapatória, precisa realmente ser feito trabalho dentro da comunidade. E eu fico muito grata, porque, querendo ou não, mostra que falar de saúde, né, quando fala de saúde integrada, além da integração com o planeta, que não deixa de ser também um trabalho humanitário, porque a gente está trabalhando, contribuindo para que o planeta fique bem, ajudar as pessoas também faz parte disso tudo, né? Uma integração geral. E fico feliz de saber que você foi sempre bem acolhida aqui. Com toda certeza. E é um espaço onde a gente tem essa liberdade de trabalho. E assim, essa minha transição, levando em consideração as características do meu mapa, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque hoje eu percebo, eu tenho muita gratidão por toda a trajetória minha da TI, né? Me gerou muito resultado material, resultado também de colegas que eu levo para a minha vida. Mas hoje, quando eu atendo uma pessoa, quando eu faço um mapa dela, porque não é um simples atendimento, nós somos facilitadores de consciência. Sim. Não é? Que a gente também cresce em cada situação dessa, né? Com toda certeza. Então, assim, hoje eu realmente me sinto alinhada à missão do meu mapa. E por isso que cada vez mais esse amor e esse brilho nos nossos olhos faz com que a gente prospere mais. Sim. Porque é amor, né? Sim. É amor. Aí você entra na lei da abundância, né? E ela vai fluir do mesmo jeito. Sabe qual é a parte bonita quando nós adentramos esse universo? Que nós estávamos falando, bom,
a parte financeira, com certeza a TI, ela dá esse retorno rápido financeiro. Mas é diferente de quando a gente fala de estar na lei da abundância, porque a lei da abundância, às vezes as coisas elas não vêm em espécie de dinheiro, mas elas vêm em oportunidades que geram dinheiro do mesmo jeito, não é? Exato. E flui da mesma forma. Tenho certeza que você ainda vai colher muitos frutos aí nesse caminho, porque quando você ajuda o próximo, a intuição ela fica muito aguçada, as percepções, sem contar o quanto a gente ganha em evolução, né? Sem dúvida. E como você falou, a abundância, ela está nos detalhes. E não necessariamente no dinheiro. Mas uma pessoa que vem te convida para uma parceria, um novo projeto, sabe? Tudo isso é abundância. Sim, sim. E quando a gente coloca a nossa contribuição em prol do ser humano em primeiro lugar, o resto é consequência. Servir é uma coisa Servir é uma coisa maravilhosa. Sim. Conta um pouco mais para nós como que você ajuda a pessoa, a partir da numerologia, a encontrar esse autoconhecimento, achar o ponto dela de equilíbrio. Você achou o seu, saiu do mundo das exatas, né? Usou do próprio recurso das exatas, que os números não deixam de ser exatos, né? E foi para os números dentro da espiritualidade. Como é que você faz para ajudar? Porque pode ter pessoas que talvez o caminho delas seja o contrário, né? Que elas estão aí batalhando no mundo da espiritualidade, achando que aí elas deveriam trabalhar na TI. Tem essa possibilidade, não tem? Tem. E quando a gente extrai, né, na realidade, quando a gente faz essa análise, porque como que funciona esse trabalho? As pessoas me procuram por um objetivo ou por uma necessidade, eu faço todos os cálculos, gero um documento com a descrição de todos os números, de tudo, do número de motivação, da missão, dos seus desafios, e eu faço um encontro com essa pessoa de aproximadamente 2 horas. Então, ela me passa a necessidade, eu faço essa análise de acordo com o resultado do mapa, e eu vou traçando esse caminho com ela. Existem pessoas que se identificam e realmente estão alinhadas, e aí é muito mais fácil você avançar. Outras que não se reconhecem como eu, outras que precisam desses ajustes. Então, nesse nosso encontro de aproximadamente 2 horas, eu contribuo dando esse caminho, esse direcionamento para a pessoa. Olha só que incrível. Então, agora conta para a gente como é que nós fazemos os cálculos para chegar no número. O que vocês podem fazer? Vocês pegam a data de nascimento de vocês, mais a data do mês de nascimento de vocês e somam ao 2024. Então, vamos supor. Quer calcular o seu, Marina? Oi, pode ser. Claro, né? Deixa eu já aproveitar. Seu dia de nascimento? É dia 17. 17 do 6 de 1962. 1962. Esse seria o seu destino, que é a sua data de nascimento. Isso. Aí, nós queremos saber o nosso ano pessoal. Então, você vai pegar o seu 17, mais o número 06, que é o seu mês de nascimento, e nós vamos somar ao 2024. Aí, eu vou pedir ajuda. Alguém faz o cálculo para mim? Vamos somar 1 mais 7, o 0 não soma, mais 6, mais 2 e mais 4. Dá que número? 22. No caso do ano pessoal, a gente faz no 22, isso, que vai dar 2, mais 2 que vai dar 4. Então, vai ser um ano para você realmente servir e trabalhar. Olha que delícia. E é o ano da organização, né? E o ano da organização. Então, vocês entenderam como faz? O ano pessoal é a somatória do ano de 2024, que nós queremos saber o que vai acontecer no próximo ano, mais a data do seu nascimento e mais o mês. No caso, eu nasci dia 17 do 6, então somou 17 com mais 6 e mais 2024, que chegou a esse número 22, que somando 2 mais 2 dá 4, ok? Se fosse o número de missão, aí seria o ano do meu nascimento, somaria dia 17... O destino, isso, desculpa. Então, dia 17 do 6 de 1962. Aí, somando, dá um número que eu já sei que dá 5, no meu caso, que é o número do meu destino. Isso? Isso. Importante falar para vocês também que quando a gente fala da numerologia cabalística, não somente a numerologia pessoal,
A gente pode fazer, como você falou no início, da empresa, que é espetacular, gente. Olha, também, eu sou uma pessoa muito congruente nesse sentido. Tudo eu aplico primeiro em mim, como eu faço. E aí, se eu vejo o resultado, aí eu começo a convidar as pessoas a virem no processo. Porque tem que fazer sentido para nós, né? Não é que você vai passar para o outro uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido. No caso da saúde integrada, eu fiz até para saber se o nome saúde integrada era o adequado, né? Porque eu tenho o nome saúde integrada desde 96, então faz muito tempo. E aí ajustou, e o número do local aqui, né, que é 180, que dá 9, aí por isso que tem um azinho lá para alterar, porque ficaria, então, só um trabalho comunitário, sendo que, na verdade, não deixa de ser uma empresa, né? Então, esses ajustes são legais para ser feitos. Exato. E no caso da numerologia empresarial, a gente também vê a motivação e tudo mais, mas o que é interessante? Nós damos um enfoque maior para o destino, para a missão e para a expressão da empresa. Mas não somente isso. A gente também faz a numerologia dos sócios. Porque isso é importantíssimo saber se os sócios estão vibrando no objetivo da empresa. E aí que começam os ajustes. Então, isso é fundamental. Eu apliquei isso na minha empresa nova agora. E, gente, faz toda a diferença. E a empresarial, ela também, como você falou, ela te traz o cálculo do número do local. Então, é um conjunto de informações que você também pode ajustar de acordo com o objetivo da empresa hoje. Como você falou, a saúde integrada começou em 96. Supondo que você mude os objetivos ou que você tenha agora um outro enfoque no negócio, você vai fazendo os ajustes de acordo com o que você precisa alcançar. Então, de repente, existem empresas que estão mais voltadas à comunicação, outras à espiritualidade, outras realmente a um resultado mais financeiro. Então, tudo isso você consegue calcular e sugerir os ajustes necessários no nome para ter a vibração de resultado que você precisa. Então, é fantástico. Sim, e os números, eles também têm cor ou não? No mapa, ele também tem uma análise que a gente faz que traz a paleta sua. Que aí é fantástico, você pode desenvolver o logo e toda a comunicação através das cores, né? Isso, se vocês entrarem no meu... Como é profundo isso, gente? Se vocês entrarem no meu perfil, vocês vão perceber que tem muito branco, azul, que tem o púrpura, que eu trouxe da espiritualidade, que até então eu não conhecia. Olha o púrpura também, né? A cor aqui, ó. Tem um faltante aqui, agora eu não vou me lembrar mais qual era o número, acho que, se eu não me engano, é o 6, que é o azul celeste. Então, foi colocado no logo para estimular esse número, porque na numerologia não tem tanto. E aí a pessoa sugeriu, e aqui, né, vocês vão ver, o logo nada mais é do que um diamante lapidado, que é esse processo todo nosso de autoconhecimento para nos tornarmos esse ser que brilha tanto, né? E olha que curioso, quando você tem essas informações, você pode trabalhar a paleta de cores e já o branding do seu Instagram. O próprio nome do Instagram, a gente calcula para saber se o seu perfil está no resultado que você espera. De repente, você quer expandir a sua comunicação, então você faz um ajuste para chegar no número 3. Olha que incrível. Você pode, como você falou, fazer o ajuste do número do seu estabelecimento. E uma coisa que é fantástica, que eu faço também, a numerologia dos seus filhos. Você já imaginou se nós tivéssemos essa clareza quando nós éramos criança? A nossa carreira, será que talvez nós já não teríamos ido para o caminho certo? Sim! Quer dizer, que não está errado, né? Porque a gente segue o caminho que tem que ser. Isso. Mas assim, será que nós não poderíamos facilitar a vida dos pequenos hoje? Não é? Com certeza. E eu amo, gente. Eu trabalho assim, vocês, né, quem faz a numerologia comigo, sabe que como eu amo também, venho da TI, o designer e tudo mais, eu faço um documento todo estilizado. E para as crianças agora, gente, eu descobri um recurso que eu uso a fotinho da criança na inteligência artificial. Uau! Então o mapa fica todo personalizado
E é uma delícia. E assim, a gente vê assim a felicidade das mães em ter mais clareza também de entender o seu filho melhor. Isso até porque os pais têm como direcionar essas crianças dentro do que elas já têm como essência, né? Exato. Porque não é porque, sei lá, o pai é médico, é psicólogo, enfim, né? Tem uma profissão e muitas vezes quer forçar a barra para que os filhos sigam aquele caminho, né? Principalmente se já tem um negócio, entende que tem que seguir. E às vezes, na essência daquele indivíduo, não tem nada a ver, né? A história era dos pais e não daquela criança, né? De repente, estimular mais uma arte, de repente a música, Sim. de repente a dança. Então, isso traz uma clareza enorme também na ajuda, né, da composição daquele ser humano ali que está se desenvolvendo. Sim, e se a criança escolhe, né, o jovem escolhe um caminho que seja diferente disso, mas ele já sabe que a alma vai ficar pulsando o tempo todo naquele lugar, né? Exato. Então, faço até, se você me permite, faço um convite a vocês, se vocês quiserem conhecer mais sobre o mapa de nascimento, conhecer também o meu perfil, @RenataPalomo. E eu sempre falo que o final do ano, quer dizer, para mim, gente, não tem final, eu trabalho isso o ano todo. Mas, partindo do princípio que estamos no momento de ver, rever e planejar o nosso novo ano, é um momento ideal para fazer mapa e para começar o ano já com o pé direito. Olha aí. Então, se você sentiu aí no coração que é hora de dar uma olhada, e eu sugiro que faça assim, porque ajuda muito a dar essa segurança, essa confiança de que estamos trilhando o nosso caminho. Porque aí, quando vem algum ruído externo que possa deixar você em dúvida, você já sabe, fala, não, peraí, né? O que está combinando comigo é isso mesmo, é por aqui que eu tenho que ir, e não existe coincidências, né? Como eu estava falando no começo da live. Esse período, né, que tudo que eu acabei comprando, tanto meu apartamento quanto aqui, tudo 9, né? Era um momento de trabalhar um 9. Não quer dizer que depois, no outro momento, pode ser que seja diferente disso. Mas se a gente olhar e falar, bom, e agora? Como eu lido com isso que está aqui já manifestado? Né? E esse trabalho que você está fazendo agora não deixa de ser novo. Com levar certeza, informação para as pessoas. Sobre-humana. E eu nasci com esse dom, né? O dom de aprender e poder ajudar. E agora, com esse momento meu que agregou, né, além da saúde integrada, o portal Super-Humano, que quem quiser acessar também está lá, fala de pura magia. Só que eu sou a pessoa da magia desde criança. Então, mas eu fui negando isso e sofri muito por negar. Quando eu assumi, aceitei isso, gente, abriu, sim, porque agora a intuição que vai dizendo. Inclusive, eu acabei de fechar o grupo do Poder Feminino nesse final de semana. Foi essa experiência incrível, porque eu achando que tinha que trabalhar o potencial das mulheres, né, trabalhar mais a questão das mulheres, quando eu fui ver, na verdade, as mulheres têm que devolver a virilidade para os homens, porque elas estão assumindo a parte masculina. E a vivência do final de semana veio todo esse aspecto do equilíbrio do masculino e feminino. Tanto é que o próximo projeto, eu já entendi que eu não vou trabalhar com as mulheres feridas, eu vou trabalhar com as mulheres e os homens feridos. Porque os homens não estão conseguindo achar, né, o lugar deles na família, e as mulheres também não, porque tem essas questões aí que estão conflitando. E quando a mulher realmente aceita o lugar dela, usando da numerologia, usando de toda essa magia, porque a mulher ela tem isso por natureza, porque ela é muito intuitiva, com certeza, e ela devolve essa virilidade para o homem, o que acontece? O homem é a base para ela seguir com o caminho dela. Esse final de semana, eu ficaria aqui a tarde toda contando para vocês do quanto foi lindo e mágico entender isso, né? Entender o fluxo. E quando mais pessoas entram nesse fluxo, mais fácil fica a gente ir caminhando, né? Como um todo. Por isso que se ajudar é bem-vindo, mas ajudar o outro também, porque aí nós vamos crescendo, que no caso da Márcia. Eu adorei ter a Márcia por perto, porque ela fala a mesma língua, então tudo fica mais fácil, né? Do que você de repente, ter que lidar com o meio onde você está vivendo, que tudo ainda precisa ser despertado, a demanda de energia que você gasta é muito maior, né? E olha que importante que você está falando, quando eu vi toda essa espiritualidade no meu mapa, por ter vindo, né, de um mundo corporativo, onde a gente tinha que se posicionar com uma força maior, né, até para a gente
conseguir viver dentro do ambiente assim, muito masculino que é a tecnologia, né? Sim. Ainda tem muitos homens à frente, fico muito feliz quando eu vejo mulheres na tecnologia, que eu acho fantástico. Eu fico feliz de ver as mulheres em todas as áreas. Mas quando eu percebi toda essa sutileza no meu mapa, eu também comecei a trabalhar isso. Essa questão de descobrir a minha força, mas no feminino. Isso! Né? Porque nós temos força no feminino, só que muitas das vezes a gente puxa ela ali, a gente puxa o fôlego do masculino. E aí agride muito. E o mapa também me trouxe essa clareza. E eu olhei assim, tanta sutilidade que eu não via em mim. Olha, e tem isso, números que são mais masculinos e números mais femininos ou não? Eu posso falar para você não de masculino e feminino, mas acho que são números que são mais fortes. Isso, que tem mais essa energia tem mais ação, né? Tem mais movimento, que tem mais ação, e outros têm mais aquela energia do amor, aquela energia... Você lembra de alguns agora para compartilhar conosco? Olha, o número 1, ele é muito forte, ele é muito determinante, porque é o número do líder, né? Aquela pessoa que é aquela liderança nata. E o 1, quando ele, por exemplo, ele está na sombra, ele pode ter... Porque o número 1, ele é tão certo de si, e tem aquela liderança tão forte dentro dele, que ele pode trazer na sombra uma certa arrogância, uma certa força desproporcional ali dentro do movimento. Mas o número 1 é um número muito forte. O número 8, que é o número dos negócios, né, o número do retorno material, ele também tem uma força enorme, assim, no sentido da concretização. O número 6, ele já é mais amor, é aquela questão universal, então é aquela coisa mais sutil, apesar que é um número bastante, a gente brinca que fala que o 6 é dual, né? Porque como ele é muito amor, às vezes ele pode tender muito ao sentimentalismo, e aí ele pode ter uma descompensação. O 7 e o 11, que são números de fé, de espiritualidade, então... Por isso que eu falo que quando você estuda numerologia, a beleza de cada número, né, a simbologia deles, a gente vai se apaixonando. E cada uma tem uma característica diferente. Então, o ano que vem é um ano mais ativo. Um ano mais ativo que é o 8. Olha aí. E o 4, que já que é o meu número de missão, não, de pessoal. 4 número pessoal. Isso. O 4, ele é um número muito do servir, né? Então, 4... vai ser aquele número da pessoa que ela vem com a sua contribuição com o seu trabalho, com a sua dedicação. Olha só, então, um ano realmente de dedicação ao portal Super-Humano. E você já vinha falando isso, né? Que era um desejo seu já de se dedicar mais a isso. Sim. E cada vez mais ele vem ajustando, porque assim, o que acontece? A saúde integrada, eu tenho uma equipe aqui que me dá suporte maravilhosa, né? A Adriane, que é a gerente aqui do espaço que te recebeu, ela está inteiramente, assim, cuidando da saúde integrada. Então, eu fico tranquila para fazer esse trabalho maior, que é esse resgate, né, esse despertar da consciência supra-humana, que o que é? É ajudar aquelas pessoas que começaram a despertar e, às vezes, estão meio perdidas, porque sentem aquele vazio, aquela sensação de que parece que está no lugar errado, não sabe para onde ir. Então, o meu trabalho está todo direcionado para essa linha, que vem até o planner que eu estou criando esse ano, que já vai disponibilizar para vocês. A numerologia está lá para dizer, olha, é uma das técnicas que você pode usar para ajudar você a ter essa lucidez. E um outro, que é o tarô, que até o meio do ano acho que eu já devo ter o livro pronto, né? Totalmente intuitivo, que também é mais uma outra ferramenta para ajudar você a se autotrabalhar. E assim vai, né? Porque cada um, como a Renata foi estimulada através dos números, outros podem ser através de outras situações. Tudo é portal, gente, quando falamos em evolução consciencial, né? Para alguns é o tarô, para outros é o número, para outros é a parte dos signos. O importante é achar esse caminho. E o lindo do autoconhecimento, eu falo dessa jornada nossa do autoconhecimento, é que tem tanta informação, tantas ferramentas, então a gente tem assim uma gama de possibilidades de conexão diferente. Cada um se conecta com aquilo que o coração vibra. Exato. E tá tudo certo. Tem ferramentas específicas para cada um.
a própria numerologia, muitas pessoas se identificam, e como eu, que até então não me identificava, passei a me identificar. Então, a partir do momento que você se dá a oportunidade de conhecer algo que até então para você é uma novidade, né? Ou algo que realmente você não conhece, a sua forma de ver as coisas muda completamente. Sim, exatamente. Você tem mais alguma mensagem ou mais alguma dica aí para as pessoas que estão nos vendo? Olha, eu sugiro que vocês façam esse cálculo do destino, para vocês já terem uma ideia aí do caminho, né, que vocês podem seguir, que já é uma dica para vocês terem uma ideia. Prestar atenção nesse ano pessoal. E, na realidade, gente, a gente entrar em 2024, acho que com essa vibração que a gente está falando aqui, independente dos números, mas a nossa vibração de amor, de contribuição com o próximo. Eu acho que vai fazer assim, eu vejo que vai ser o diferencial para o próximo ano, independentemente se ele é o número 8 dos negócios e da concretização ali material. Mas como nós falamos no início, tudo que você faz com amor, com servidão e com esse coração aberto ao próximo, naturalmente o 8 chega até você. Isso. E a abundância surge. Então, assim, não pense na escassez, não pense nas coisas que estão acontecendo, que a raça humana está criando, né? Porque do mesmo jeito que a raça humana está criando as guerras, criando esse monte de coisa, nós também somos humanos. Então, se eles criam isso, a gente pode criar uma outra coisa, né? Exato. E se vamos seguindo essa parte do nosso autoconhecimento, entendendo o que a nossa alma está pedindo, isso tem uma força incrível. Então, vamos trabalhar isso e fazer a diferença, criar um mundo melhor para todos nós. Criar um mundo melhor. E eu fiquei muito feliz com tudo isso que você falou, né, de todos os seus projetos aí para 2024, que faz todo muito sentido trabalho. No número 4. Sim. Olha só o trabalho, a dedicação ali. Sim. Então, realmente vai ser o seu número. Olha aí. E vamos aí, né? Já faz um bom tempo que eu estou nesse caminho do servir. Mas quando eu lembro do servir, não é estar com a cabeça baixa e em estado pedinte, né? É o servir nessa coisa do coração aberto, dizer, olha, estou aqui, sendo canal para realmente fazer desse lugar um lugar divinizado, como eu falo. Então, que tudo que eu possa materializar, que tenha essa energia do divinizado. Porque quando a gente constrói as coisas a partir da nossa alma, da nossa essência, como a Renata está falando, o que acontece? A gente não tem que, depois, gastar uma energia danada para desconstruir. Porque tudo que eu construo e que está fora da minha essência, vai chegar uma hora que eu vou ter que desconstruir. E, às vezes, dá um trabalho danado para fazer isso, né? Seja no relacionamento, seja na profissão, seja numa empresa. E assim que fica essa dica aí dela e a minha também, né? Preste mais atenção, né? Põe aí os planos para o ano que vem, mas lembrando do ano 8. Lembrando do ano. Isso. Eu fiquei muito feliz você ter aceito o nosso convite, de eu estar aqui contribuindo. Será sempre muito bem-vinda quando você entender que quer compartilhar aqui com as pessoas o seu conhecimento, porque tem mais coisa, viu, gente? Ela falou só da numerologia hoje, mas ela conhece muito sobre várias áreas aí. E é isso, vamos contribuindo, né, trocando e crescendo juntos. Então, da minha parte, eu agradeço demais. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos vocês, me coloco à disposição no que eu puder contribuir com a jornada de autoconhecimento de vocês e com certeza nos vemos aí em outras oportunidades, porque aqui na Saúde Integrada é assim. Sempre tem muitas portas se abrindo. Fala de novo o seu Instagram para que todo mundo memorize bem aí, se quiser te procurar para fazer o mapa. @Renata Palomo. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida do ano pessoal, do cálculo, pode me mandar direct, que eu adoro responder vocês. E esse contato humano, essa conexão que a gente faz através das redes sociais, eu acho que é a diferença. Com certeza. Então, gratidão a todos vocês e uma excelente semana.